Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a utilização das unidades de medidas. Então, acompanhe aqui comigo os objetivos da nossa aula. Resolver situações problemas envolvendo diferentes razões entre as unidades de medida. Você sabe de onde vem a energia elétrica que consumimos? Já se fez essa pergunta? De onde vem a energia elétrica que está aqui no nosso dia a dia? E qual é a unidade de medida utilizada para dimensionar o consumo mensal? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre isso. Aqui, fontes de energia elétrica. Então, acompanhem comigo. Hidráulica. A geração de energia elétrica é feita por meio da utilização do fluxo das águas dos rios na movimentação de turbinas. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver uma imagem que mostra uma hidrelétrica, né? Energia eólica. Produz energia elétrica por meio de aerogeradores localizados em torres de aproximadamente 150 metros de altura, com hélices mais ou menos do tamanho da asa de um avião, que se movimentam graças à força do vento. Novamente, pessoal, vocês podem ver na imagem o funcionamento para termos a energia eólica. Solar. A energia elétrica é gerada por meio da luz solar, nos chamados painéis solares ou fotovoltaicos. Aqui também na imagem, pessoal, nós conseguimos ver como é captada a energia solar. Energia fóssil, composta por gás natural, carvão mineral e derivados do petróleo. É resultado do depósito de matéria orgânica submetido a grande pressão e temperatura. A energia elétrica é gerada a partir da queima desses combustíveis. Então, essa é a energia menos limpa, a gente pode se dizer, né, pessoal? É a que mais polui, então é a nossa energia fóssil. Exercícios. Então, vamos para o primeiro exercício aqui. As usinas hidrelétricas, responsáveis pela produção de grande parte da energia elétrica utilizada no Brasil, geram energia utilizando a pressão da água de seus reservatórios. Dependendo das características da região onde foi instalada e da maneira como foi construída, a usina pode aproveitar melhor a água disponível. É possível medir esse aproveitamento utilizando o índice de produção, obtido ao dividir a capacidade de geração de energia elétrica da usina pela área alagada. Então aqui, pessoal, peço para que vocês copiem, tirem uma foto aí da TV com essa informação. Essa informação aqui vai ser bastante importante para a gente resolver o nosso exercício, ok? Pronto? Então, continuando aqui a leitura, pessoal. Então, aqui, vou repetir. É possível medir esse aproveitamento utilizando o índice de produção, que é obtido ao dividir a capacidade de geração de energia elétrica da usina pela área alagada. Então, essa é a informação mais importante. Continuando, a usina binacional de Itaipu contém o que é considerado um bom aproveitamento de água na produção de energia, pois seu índice de produção é de 10,3 megawatts por quilômetro quadrado, MW por km quadrado de área alagada. Já a usina de Sobradinho, na Bahia, tem uma capacidade instalada de 1.050 megawatts, mas o aproveitamento é de 0,25 megawatts por quilômetros quadrados. Responda. Letra A. Qual é, em quilômetros quadrados, a área alagada da usina hidrelétrica de Sobradinho? Letra B. Suponha que certa usina hidrelétrica construirá um reservatório que alagará uma área de 2.400 km². E com isso terá uma capacidade instalada de 6.000 megawatts. Qual será o índice de produção em megawatts por quilômetro quadrado dessa usina? Então aqui, pessoal, para resolver esse problema, vocês têm que lembrar daquela informação que a professora falou. Ó, essa é a parte importante da leitura, né? Que diz como calcular o índice de aproveitamento, que é fazendo uma divisão, né? Então, retomem ali aquela leitura, resolvam no caderno de vocês e já já a gente volta com a correção.
aí, pessoal, resolveram? Então acompanhe aqui comigo a correção do nosso exercício. Na letra A, nós queremos saber qual é, em quilômetros quadrados, a área alagada da usina hidrelétrica de Sobradinho. Para a gente encontrar a área alagada, basta a gente fazer a divisão de quem, pessoal? Da quantidade, a capacidade instalada dela pelo seu aproveitamento. Se eu fizer a divisão da capacidade instalada pelo aproveitamento, eu vou descobrir quem é a área alagada, correto? Então foi isso que a professora fez aqui, ó. Peguei, quanto que ela tinha de capacidade, ó? Capacidade instalada, 1050 megawatts. Então tá aqui, 1050, eu vou dividir pelo aproveitamento, que nesse caso é de 0,25 megawatts por quilômetro quadrado. Feito o cálculo da divisão, pessoal, eu consigo descobrir qual é a área alagada. Nesse caso, a área alagada é de 4.200 quilômetros quadrados, né? Então, logo, a área alagada da usina de Sobradinho é 4.200 quilômetros quadrados. O aproveitamento, 0,25. Capacidade instalada, 1.050 megawatts, ok? Letra B. Suponha que certa usina hidrelétrica construirá um reservatório que alagará uma área de 2.400 quilômetros quadrados. Então, já conhecemos a área que será alagada. E com isso, terá uma capacidade instalada de 6.000 megawatts. Qual será o índice de aproveitamento em megawatts por quilômetro quadrado dessa usina? Então, olha só, aqui está fácil, pessoal, porque o que eu quero calcular? A capacidade, eu quero calcular, pessoal, o índice de produção. Esse índice de produção, ele é calculado em megawatts por quilômetro quadrado. Então, eu já sei que basta a gente fazer uma divisão do megawatts pelo quilômetro quadrado. Ou seja, aqui, ó, né, pessoal, vou pegar a capacidade instalada, que é 6.000 megawatts, e vou dividir pela área alagada, que é 2.400 quilômetros quadrados. Feito isso, nós temos aqui o índice de aproveitamento, concordam? E estava fácil, pessoal, se vocês pensarem um pouquinho, o que ele queria? Qual era a unidade, unidade de medida? Megawatts por quilômetro quadrado. Megawatts está aqui, dividiu pelo quilômetro quadrado, que foi o cálculo que a prof fez aqui, e chegamos com o valor de 2,5 megawatts por quilômetro quadrado. Não estava tão difícil, né, pessoal? Era até que tranquilo se a gente ficasse atento nas informações que o exercício trazia, né? Consumo de energia elétrica. Quando você observa uma conta de tarifa de consumo de energia elétrica, a unidade de medida utilizada é o quilowatts por hora, que a representação está aqui, kWh. Onde temos quilowatts, kW, é uma unidade de medida de potência. 1 quilowatts é equivalente a 1.000 watts. 1 hora é uma unidade de tempo. Então, olha só, a unidade de medida de hora é quilowatts por hora. 1 quilowatts equivale a 1.000 watts. Então, isso é muito importante, né, pessoal? Mas como essas unidades se relacionam? Então, vamos ver isso agora, pessoal. 1 kWh significa que é a energia gasta por um aparelho que contém 1 kW de potência, já que a medida quilowatts se refere à potência, durante 1 hora. Se esse aparelho ficar ligado por 5 horas, o que acontece? A sua potência continua sendo de 1 kW. Mas agora ele terá um gasto de 5 kW por hora. Então, se ele passou 5 horas ligado, ele gastou 5 kW por hora. 5 vezes 1, porque a potência continua sendo a mesma, só que ele ficou 5 horas ligado. Então, o gasto vai ser 5 kW por hora. Esse cálculo é importante, pois o valor pago na conta de energia elétrica é calculado sobre o gasto de energia de todos os equipamentos elétricos e eletrônicos. Se você
Está curioso? Quer saber mais sobre isso? A professora deixou um link aqui embaixo para vocês acessarem o site aqui da Copel e tirarem todas as informações, ok? Exercício. Vamos para o exercício, pessoal. Abigail percebeu que sua conta de energia teve um aumento. Observou as taxas que não se alteraram, mas verificou que o consumo de energia aumentou. No último mês, ela comprou um equipamento de 250 watts. Esse equipamento ficou ligado por 5 horas, por dia durante os 30 dias. Sabendo que a tarifa de energia na região de Abigail é de 65 centavos por quilowatt-hora, qual foi o valor gasto por Abigail para manter esse aparelho ligado nesse período? Então, olha só, pessoal, precisamos ficar atento a todas as informações que o exercício nos trouxe. Nós sabemos o quê? Que ela percebeu o quê? Que as taxas não se alteraram, mas que o consumo aumentou. Ela está deduzindo que o consumo aumentou por causa da aquisição desse aparelho, que tem 250 watts de potência. Então façam o cálculo para saber quanto que esse aparelho gastou por dia, sabendo que ele ficou ligado durante 5 horas por 30 dias. Ontem no caderno e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram resolver? Vamos acompanhar aqui a correção. Então, nós precisamos, pessoal, entender toda a situação. Então, houve um aumento, né, na conta da Abigail e ela desconfia que é devido à aquisição do novo aparelho que ela comprou. Esse aparelho, pessoal, ele tem a potência que está aqui, 250 watts. Porém, a energia elétrica, ela é calculada em quilowatts por hora. Então, nós precisamos, primeira coisa, transformar esse 250 watts em quilowatts por hora, certo? Então, qual é o cálculo para se fazer? Nós sabemos que 1 kW equivale a 1000 watts. Então, fazendo uma regrinha de 3, a gente chega a uma conclusão que basta, para eu ter essa medida de watts em quilowatts, basta eu dividir por 1000. Que foi o que a prof fez aqui, ó. Pegamos o 250 watts, dividimos por 1000, encontramos 0,25 quilowatts, ok? Agora que eu conheço o quanto que esse aparelho gasta em quilowatts, nós vamos fazer os cálculos desse consumo vezes 30 dias, vezes 5 horas por dia e vamos ter o valor aqui. Então, agora sim, ó, basta a gente multiplicar. Já sabemos que a potência 250 watts equivale a 0,25 kW. Então,
do aparelho que ela adquiriu. Esse aparelho ficou ligado por 5 horas, durante 30 dias, e o preço cobrado, né, de energia elétrica ali é 65 centavos, correto? Multiplicou tudo, chegou num valor de R$ 24,38 aproximadamente. Esse, pessoal, é o cálculo de quanto que esse aparelho gastou durante um mês, ficando ligado 5 horas. Então, sim, realmente, houve um aumento na conta de luz da Abigail, sim. E esse aumento corresponde a esse aparelho que ficou ligado durante tanto tempo e o resultado é a fatura R$ 24,38 mais caro. Mais um exercício, pessoal. Andréia observou que o consumo mensal de luz em sua residência foi de 220.500 watts por hora. Se a tarifa de energia acrescida de impostos é 0,65, né, ou seja, 65 centavos por quilowatt-hora, calcule o valor da conta da luz de Andréia. Então, mais uma vez, pessoal, olhem aqui, watts por hora. E nós temos que a energia elétrica é cobrada por quilowatts-hora, então tem que fazer a transformação novamente. Pensem sobre isso, anotem no caderno e já já a gente volta com a correção. E aí, pessoal, resolveram? Então esse estava fácil, né? Então acompanhem comigo a correção. Nós sabemos, pessoal, o valor que é cobrado, né? 65 centavos por quilowatts-hora. Nós conhecemos o consumo total da Andréia, que é 220.500 watts por hora. A professora já tinha adiantado, esse watts precisa ser transformado em quilowatts. Para isso, basta dividir por 1000, que foi o que a professora fez aqui, ó. Então, esse valor em watts equivale a 220,5 kW por hora. Então, já conhecemos agora qual foi o consumo mensal, que é esse valor, 220,5 kW por hora. Agora, nós simplesmente vamos multiplicar pelo valor cobrado de energia elétrica, que é 65 centavos por hora, né, por quilowatts-hora, e vamos ter o valor da fatura da Andréia, que foi o que a prof fez aqui, ó. O consumo total dela é 220,5 kW, que eu vou multiplicar
por 65 centavos e aí eu tenho um valor que é R$ 143,32, ou seja, conhecendo o consumo, conhecendo a taxa que é cobrada pela energia elétrica por kWh, basta fazer a multiplicação e a gente já sabe quanto que a gente vai pagar de energia elétrica. Na aula de hoje, pessoal, do que a gente viu? A gente falou um pouquinho sobre fontes de energia elétrica e também resolução de problemas envolvendo o consumo de energia elétrica. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!